Não o que você faz, não seus gostos e preferências, mas quem você é quando tira todas as camadas, todas as máscaras, todas as histórias que conta sobre si mesmo. Quem está lá embaixo? Talvez você tenha chegado aqui porque começou a sentir que o você que você conhece não é completamente real, que existe algo performático na forma como você se apresenta ao mundo, que sua personalidade inteira, seus traços, seus valores, até seus sonhos, parecem ter sido construídos para algum propósito que você não consegue nomear. Otto Rank, um dos psicanalistas mais radicais do século XX, dedicou sua vida a uma ideia perturbadora. O que você chama de eu não é quem você é uma defesa contra quem você é. Ele dizia que você construiu esse eu, essa personalidade, essa identidade, essa sensação de ser alguém específico, não para se expressar, mas para se proteger. Proteger de quê? Da verdade mais aterradora que existe, que você é insignificante, finito, vulnerável e um dia vai morrer completamente. Seu eu não é sua essência, é uma armadura, uma fortaleza psicológica que você ergueu para não ter que encarar o terror da existência nua. E agora, depois de décadas vivendo dentro dessa armadura, você nem percebe mais que ela existe. Você acredita que o eu que você construiu é quem você realmente é. Mas Rank diria, você se tornou prisioneiro da sua própria defesa. Cada traço de personalidade que você valoriza, cada crença que você defende, cada história que você conta sobre sua vida. Tudo isso foi arquitetado, não conscientemente, mas profundamente, para te proteger da angústia primordial de estar vivo e saber que vai morrer. Você não é quem pensa que é. Você é algo muito mais assustador, muito mais vasto, muito mais vulnerável. E passou a vida inteira fugindo disso. Se você sente que algo na sua identidade parece falso, fabricado como se estivesse representando um papel que aprendeu há muito tempo, mas esqueceu que era só um papel, então este vídeo não é sobre autoconhecimento no sentido comum. É sobre desmascarar a defesa mais antiga que você tem e ver o que existe embaixo dela. Spoiler, o que existe embaixo pode ser libertador ou pode ser aterrorizante. Provavelmente ambos. Rank começou sua carreira trabalhando com Freud, mas rapidamente percebeu algo que Freud havia tocado, mas não aprofundado completamente. O eu não é um dado, é uma construção. E toda construção tem um propósito. O propósito do eu, segundo Rank, não é te expressar, é te proteger. Pense na sua infância. Você nasceu num estado de vulnerabilidade total, dependente, frágil, sem defesas. E em algum momento, talvez aos 2, 3, 4 anos, você começou a perceber algo aterrorizante. Você é separado. Você não é mais fundido com sua mãe. Você é um ser à parte, sozinho, exposto. Rank chamava isso de trauma do nascimento. Não o nascimento físico em si, mas o despertar psicológico para a separação. E essa separação traz consigo uma angústia fundamental. Se você é separado, você pode ser abandonado. Se você é vulnerável, você pode ser destruído. Se você é mortal, você vai deixar de existir. Essa angústia é insuportável para uma criança. Então, o que você faz? Você começa a construir algo que possa te proteger dessa angústia. E esse algo é o eu. Você observa o mundo ao redor. Observa que certos comportamentos são recompensados. Certos traços são validados. Certas formas de ser são aceitas, amadas, protegidas. E você começa a se moldar nessas formas. Se sua família valorizava a inteligência, você se tornou a criança inteligente. Se valorizavam obediência, você se tornou a criança comportada. Se valorizavam independência, você se tornou a criança forte. E cada um desses eus era uma resposta à angústia. Se eu for assim, serei amado. Se for amado, não serei abandonado. Se não for abandonado, estarei seguro. Mas aqui está o problema. Você não escolheu quem ser. Você construiu quem precisava ser para sobreviver psiquicamente. Rank via isso em todos os seus pacientes. Pessoas que viviam identidades inteiras, baseadas em defesas antigas. O perfeccionista não era perfeccionista porque valorizava a excelência. Era perfeccionista porque, criança, aprendeu que ser perfeito era a única forma de receber amor condicional. O rebelde não era rebelde por autenticidade. Era rebelde porque, criança, aprendeu que desafiar a autoridade era a única forma de manter algum senso de autonomia num ambiente controlador. E você? Quem você se tornou? E mais importante, quem você se tornou para evitar sentir o quê? Rank dizia que o eu é como uma concha, bonita por fora,
dura, protetora. Mas dentro dessa concha existe uma criatura mole, vulnerável, aterrorizada. E você passou a vida inteira fortalecendo a concha, polindo-a, ornamentando-a, até esquecer que existe algo vivo dentro dela. Agora você olha no espelho e vê a concha. E acredita que a concha é você. Mas Hank diria, a concha é apenas a defesa. Você é o que está protegido dentro dela. E talvez a verdade mais perturbadora seja esta: o eu que você mais valoriza, que você defende com unhas e dentes, que você acredita ser sua essência mais profunda, é apenas a defesa mais bem-sucedida que você construiu. Mas defesa contra o quê, exatamente? Hank foi direto. Defesa contra duas angústias fundamentais, que estão na raiz de toda a existência humana. A primeira ele chamou de angústia da vida, o terror de viver plenamente, de ser você mesmo, de existir sem máscaras, de expor sua vulnerabilidade ao mundo. A segunda ele chamou de angústia da morte, o terror de deixar de existir, de ser esquecido, de não deixar marca, de desaparecer completamente. E aqui está o paradoxo cruel. Você não pode escapar de ambas ao mesmo tempo. Quanto mais você evita a angústia da vida, escondendo-se, protegendo-se, não se expondo, mais você sucumbe à angústia da morte, porque você nunca realmente viveu. E quanto mais você evita a angústia da morte, tentando ser especial, deixar legado, ser lembrado, mais você se afasta da vida real, porque você está vivendo para o futuro, não para o presente. Vou te dar exemplos concretos. A pessoa que passa a vida inteira em segurança, nunca se arriscando, nunca se expondo, nunca sendo vulnerável, ela está evitando a angústia da vida. Mas no leito de morte, ela vai sentir a angústia da morte com força total. Eu nunca vivi de verdade. A pessoa que passa a vida inteira construindo legado, buscando reconhecimento, tentando ser lembrada, ela está evitando a angústia da morte. Mas no processo, ela nunca está realmente presente, nunca vive plenamente. Está sempre performando para uma audiência futura. E você? Qual angústia você está mais ocupado evitando? Hank dizia que o eu é construído justamente para navegar entre essas duas angústias. Você cria uma identidade que seja segura o suficiente para não te expor demais, evitando a angústia da vida, mas significativa o suficiente para te fazer sentir que sua existência importa, evitando a angústia da morte. Mas essa navegação tem um custo. Você nunca realmente vive. Você vive através da defesa, através do eu que você construiu. Pense em quantas decisões você toma, baseado não em quem você realmente é, mas em quem você acha que precisa ser para se manter seguro. Você não fala o que realmente pensa, porque isso te exporia. Angústia da vida. Você não busca o que realmente quer, porque isso poderia levar ao fracasso. Angústia da morte. Você não se permite ser vulnerável, porque vulnerabilidade é perigo. Angústia da vida. Você não descansa, porque produtividade é prova de valor. Angústia da morte. E assim o eu vai se fortalecendo, ficando mais rígido, mais defensivo, mais distante do que você realmente é. Hank observava que as pessoas vinham para terapia dizendo, quero me conhecer melhor, mas o que elas realmente queriam era fortalecer ainda mais o eu defensivo. Elas queriam uma identidade mais clara, mais sólida, mais segura. Mas Hank sabia, autoconhecimento real não é fortalecer o eu, é desmascará-lo. E aqui está a verdade que ninguém quer ouvir. Você não pode ser quem realmente é e estar completamente seguro ao mesmo tempo. Vida real implica vulnerabilidade, exposição, risco, e isso dispara a angústia que você passou a vida inteira tentando evitar. Então você continua vivendo através da defesa, através do eu fabricado, e chamando isso de autenticidade. Mas talvez você esteja pensando, ok, meu eu é uma defesa, mas pelo menos é uma defesa coerente, que eu sei quem sou, tenho valores, tenho personalidade, tenho história. E Hank diria, essa coerência é a maior ilusão de todas. Você não é coerente. Você é fragmentado, contraditório, múltiplo, mas construiu uma narrativa de coerência para esconder essa fragmentação de si mesmo. Pense, quantas vezes você age de forma que contradiz quem você acha que é. Você se considera generoso, mas tem momentos de mesquinharia profunda. Você se considera corajoso, mas tem momentos de covardia absoluta. Você se considera amoroso, mas tem momentos de crueldade inexplicável. E quando isso acontece, você faz uma de duas coisas. Ou nega, isso não fui eu de verdade, ou cria uma justificativa, eu estava estressado, não era minha intenção. Porque admitir que você contém contradições fundamentais ameaçaria a estrutura do eu que você construiu. Hank estudou algo fascinante. As pessoas têm múltiplas versões de si mesmas, mas não conseguem vê-las simultaneamente. Você é uma pessoa em casa, outra no trabalho, outra com amigos, outra sozinho. E cada uma dessas versões parece você de verdade quando você
você está nela. Mas elas são frequentemente incompatíveis entre si, e isso não é hipocrisia. É a verdade da condição humana. Você não é um eu unificado. Você é vários eus, cada um construído para lidar com contextos diferentes, ameaças diferentes, necessidades diferentes. Mas reconhecer isso é aterrorizante. Porque se você não é coerente quem você é, se você contém contradições fundamentais, como pode confiar em si mesmo? Se você é múltiplo, onde está o centro? Então você cria o que Rank chamava de mito pessoal, uma narrativa sobre quem você é que dá sentido às contradições, que unifica os fragmentos, que cria a ilusão de coerência. Eu sou alguém que valoriza a honestidade, mas ignora as centenas de vezes que mentiu. Eu sou alguém que se importa com as pessoas, mas esquece os momentos de indiferença total. Eu sou alguém forte, mas reprime toda a memória de fraqueza. O mito pessoal não é mentira consciente, é uma necessidade psicológica, porque sem ele o eu desmorona. E se o eu desmorona, você fica exposto novamente à angústia primordial, vulnerável, finito, sem proteção. Rank via isso especialmente em artistas e criativos. Eles vinham até ele dizendo: não consigo criar. Mas o verdadeiro problema era que criar exigia deixar o eu defensivo de lado. Exigia acessar partes de si mesmos que contradiziam o mito pessoal. E isso era aterrorizante. Porque criar de verdade significa deixar emergir o que é contraditório, sombrio, incoerente. Significa permitir que múltiplos eus se manifestem. E isso ameaça a estrutura defensiva inteira. Então a pessoa bloqueia, não por falta de talento, mas porque criar autenticamente significaria destruir o eu que ela construiu para se proteger. E talvez você sinta isso em outras áreas. Você quer mudar, mas mudança significaria trair quem você acha que é. Você quer se abrir, mas abertura significaria revelar contradições. Você quer viver plenamente, mas isso significaria abandonar a coerência que te mantém seguro. O eu coerente é uma prisão, mas você a valoriza porque ela te protege do caos de ser realmente humano. Rank tinha uma teoria fascinante. Existem basicamente dois tipos de pessoas no mundo, não no sentido de categorias fixas, mas de orientações existenciais: o neurótico e o artista. O neurótico é alguém que construiu um eu defensivo tão rígido que agora está preso nele. Ele não consegue ser diferente do que é, não consegue se adaptar, não consegue criar, porque qualquer mudança ameaçaria a estrutura defensiva que ele passou a vida inteira fortalecendo. O neurótico vive em medo constante, medo de que o eu que ele construiu seja exposto como falso, medo de que ele não seja realmente quem diz ser, medo de que, se as defesas caírem, ele desmorone completamente. Então ele se torna rígido, controlador, previsível. Ele cria rituais, regras, padrões que reforçam o eu. E qualquer coisa que ameace esses padrões dispara ansiedade insuportável. O artista, e Rank não estava falando só de artistas literais, mas de uma forma de viver, é alguém que aprendeu a dançar com o eu defensivo. Ele reconhece que o eu é uma construção, e por reconhecer isso, ele pode brincar com ela, desconstruir, reconstruir, criar novos eus temporários para diferentes propósitos. O artista não está preso na defesa. Ele usa a defesa conscientemente. Ele sabe que está performando, e essa consciência da performance é o que permite criatividade real. Rank dizia: o neurótico tem medo de viver e medo de morrer. O artista aceita ambas as angústias e cria apesar delas, ou melhor, cria através delas. Mas aqui está o paradoxo. O artista sofre tanto quanto o neurótico, talvez até mais, porque ele está constantemente se expondo, desconstruindo defesas, entrando em contato com a vulnerabilidade que o neurótico evita a todo custo. A diferença é que o artista transforma esse sofrimento em algo. O neurótico apenas sofre. E você? Onde você está nesse espectro? Você é o neurótico, preso num eu rígido, aterrorizado de qualquer mudança que ameace sua identidade, ou você está aprendendo a ser o artista, reconhecendo que o eu é performance e brincando com isso? A maioria das pessoas, Rank diria, está num meio termo desconfortável, rígido demais para criar livremente, consciente demais para ignorar que o eu é construção, preso entre reconhecer a defesa e não conseguir abandoná-la. E talvez seja exatamente aí que o sofrimento psicológico moderno vive, na consciência parcial. Você sabe, em algum nível profundo, que o eu que você construiu não é completamente real, mas você não sabe como viver sem ele. Então, se o eu é apenas uma defesa, o que existe embaixo dele? Quem você é quando tira a armadura? Rank tinha uma resposta surpreendente. Você é vontade. Não vontade no sentido de força de vontade ou determinação, mas vontade no sentido de uma força criativa, irracional, poderosa que existe em você antes de qualquer construção de identidade. Essa vontade não tem forma,
Não tem direção predeterminada. Não tem narrativa. É apenas energia vital. O impulso de existir, de criar, de se expressar. E aqui está o insight profundo de Hank. O eu defensivo é construído justamente para controlar e canalizar essa vontade. Porque vontade pura é caótica, imprevisível, assustadora. Quando você era criança, antes de construir o eu defensivo, você tinha acesso mais direto a essa vontade. Você chorava quando queria, ria quando queria, explorava sem filtro, expressava sem censura. Mas essa expressão pura era perigosa. Ela te colocava em conflito com o mundo, com os pais, com as expectativas. Então você começou a canalizar a vontade através de formas socialmente aceitáveis. Construiu um eu que pudesse expressar a vontade de forma que não te colocasse em perigo. E aos poucos, a vontade ficou tão enterrada embaixo das defesas que você esqueceu que ela existe. Agora você vive através do eu, e a vontade só emerge em momentos de crise, em explosões emocionais, em comportamentos fora do personagem, em sonhos, em criações artísticas. Hank trabalhava com pacientes para reconectar com essa vontade, não para eliminá-la, nem para controlá-la completamente, mas para estabelecer uma relação mais consciente com ela. Porque aqui está a verdade. Você não pode ser completamente você mesmo sem acessar a vontade, mas também não pode sobreviver socialmente se a vontade operar sem nenhum filtro. O neurótico reprime completamente a vontade, vive só através do eu defensivo, e por isso se sente vazio, sem vida, como se estivesse apenas existindo, mas não vivendo. O artista encontra formas de deixar a vontade fluir através de canais criativos. Ele não elimina o eu defensivo, mas cria espaços onde pode suspendê-lo temporariamente, no ato de criar, de amar, de se expressar autenticamente. E talvez o trabalho psicológico mais profundo não seja conhecer quem você é, no sentido de fortalecer uma identidade, mas reconhecer que você é vontade, energia vital, sem forma fixa, expressando-se através de formas temporárias. O eu não é quem você é apenas uma das formas que a vontade assume para poder existir no mundo. E quando você reconhece isso, algo muda. Você para de se apegar tanto à identidade. Para de defender tão rigidamente quem você acha que é, porque você reconhece. Isso é só uma forma, e formas podem mudar. Agora vem a parte mais difícil. Se o eu é apenas uma defesa, o que você faz com isso? Você tenta desmascarar completamente o eu e viver da vontade pura, ou você aceita a defesa e vive dentro dela? Hank dizia, nenhuma das duas é possível completamente, e tentar qualquer uma das duas extremamente cria sofrimento. Se você tenta destruir completamente o eu defensivo, você entra em colapso, porque você ainda vive numa sociedade, ainda precisa funcionar, ainda precisa de alguma estrutura para navegar o mundo. Vontade pura sem forma é caos, mas se você aceita completamente o eu defensivo e para de questioná-lo, você se torna rígido, morto por dentro. Você vive, mas não está realmente vivo. A resposta de Hank era paradoxal. Você precisa viver conscientemente na tensão entre reconhecer que o eu é defesa e, ainda assim, usar a defesa quando necessário. É como um ator que sabe que está representando um papel, mas se entrega completamente ao papel enquanto está no palco. Ele não está fingindo ser outra pessoa. Ele está conscientemente habitando uma forma temporária. Você pode fazer o mesmo com seu eu. Reconhecer, sim, esse eu que eu construí é uma defesa. Não é completamente real, mas é útil. Me permite funcionar. E enquanto eu não me apegar a ele como verdade absoluta, posso usá-lo. Isso muda tudo, porque você para de defender sua identidade com tanta rigidez. Para de se sentir ameaçado quando alguém questiona quem você é. Para de entrar em crise quando você age de forma que contradiz sua autoimagem. Porque você sabe, o eu é só uma forma. E formas são flexíveis. Hank trabalhava com pacientes para desenvolver o que ele chamava de separação consciente, a capacidade de se separar do eu defensivo sem destruí-lo, de observá-lo, de reconhecer quando ele está operando, de escolher conscientemente quando habitar a defesa e quando suspendê-la. E talvez essa seja a maturidade psicológica real. Não ter um eu forte e coerente, mas ter uma relação consciente e flexível com o eu que você construiu. Você não precisa destruir a armadura, mas também não precisa acreditar que você é a armadura. Você é o que existe embaixo, e a armadura é apenas uma das formas que você usa para poder existir no mundo. Se você chegou até aqui, algo fundamental foi tocado. Talvez você esteja sentindo desconforto, porque reconhecer que o eu é defesa ameaça tudo que você construiu.
toda a sua identidade, toda a sua história, tudo o que você acredita ser. Ou talvez você esteja sentindo um alívio estranho, porque finalmente faz sentido, porque você nunca se sente completamente real. Porque sua identidade sempre pareceu um pouco performática. Porque você às vezes age de formas que te surpreendem. Hank não estava destruindo você. Ele estava te mostrando que você é mais vasto do que a defesa que construiu. Você não está vendo este vídeo por acaso. Talvez você tenha chegado aqui exatamente quando começou a sentir que o eu que você construiu não está mais servindo. Quando as defesas antigas começaram a rachar. Quando você começou a questionar quem realmente é embaixo de tudo. Você não precisa ter tudo resolvido agora. Você não precisa destruir seu eu imediatamente. Mas também não precisa mais defender essa identidade com tanta rigidez. Porque a verdade é, seu eu é apenas uma velha defesa, útil, necessária, mas não é quem você realmente é. Você é vontade, energia vital, força criativa sem forma fixa. E o eu é apenas uma das formas temporárias que você assumiu para poder existir no mundo. E talvez a liberdade real não esteja em ter uma identidade forte, mas em reconhecer que identidade é apenas performance e que você pode mudar a performance quando ela não servir mais. Você não é a armadura. Você é o que a armadura protege. E quando você reconhece isso, você pode começar a viver de verdade.